Os. Bom dia, gente. Aqui é o Dr. Paulo, samurai da acupuntura. Esse vídeo vamos falar sobre a pulsologia de um jeito certo de se praticar. No outro vídeo, eu desafiei algumas pessoas a me determinar por que a pulsologia dos 6 pontos sobre as 6 casas, né, na parte do punho, por que elas são incorretas. Eu dei aquele experimento de mudar de acordo com a posição do sol, né? E vocês vão ver que realmente dá errado. Se você mudar, acender uma luz dentro do ambiente, essas coisas, vai ter diferença no pulso. Nós não podemos nos basear no pulso que tem interferência eletromagnética externa. Algumas pessoas nos comentários do vídeo tentaram chutar, assim, mas não chegou muito perto, não. A grande questão do segredo da pulsologia, vocês vão encontrar no livro do Imperador Amarelo, Su Wen, capítulo 7, se não me engano. Ele fala acerca do pulso Yin e Yang. Na verdade, o segredo é bem simples, gente. A questão é, vocês não podem basear o pulso do seu paciente com a experiência que vocês têm de outros pacientes. É como se fosse assim, você pegar um paciente, uma população de um clima quente, aí você muda de cidade e pega um pulso de uma região fria. Esse paciente vai mostrar deficiência de calor ou um excesso de frio, vamos falar assim, interno. Não por isso que ele esteja doente, porque você está comparando o seu paciente com uma outra população. Então, como é que se faz? Vamos nesse vídeo de pulsologia pelo menos dar uma luz para abrir para os estudantes, alguns formados que não conseguem fazer pulsologia. Eu acredito que esse vídeo vai ser um belo de um norte para começar realmente a usar a pulsologia na sua prática clínica e usar o pulso de uma forma consistente e usual. Então vamos lá. Primeiro passo que a gente tem que fazer: determinar se a patologia é Yin ou Yang. Como esse vídeo é de pulsologia, eu não quero entrar muito em questão de teoria, essas coisas todas. Então vai ser um vídeo rápido, mais voltado para quem já pratica a medicina chinesa, porque o meu linguajar vai ser bem complexo para quem não conhece. Então vamos lá. Vamos lá no segredo. Como é que eu vou fazer para saber onde está a doença do meu paciente pela pulsologia? Você não vai comparar os 6 pulsos, você vai comparar o pulso carótida com o pulso radial, como é descrito no livro do Imperador Amarelo. Por que isso? Eu vou deixar aqui uma figura ao lado, o jeito de se posicionar para pegar o pulso do paciente. Então, como vocês podem ver aqui, vocês vão comparar o lado esquerdo do paciente com a parte carotídea e a parte radial. Comparar a parte superior e inferior do paciente com ele mesmo. Quando você compara a radial ou carotídeo de um paciente para outro paciente, são 2 universos diferentes. Sempre vai dar patologia e interferências de acordo com a posição geográfica do paciente, influências elétricas ou campos magnéticos. Quando você compara o paciente com ele mesmo, a parte superior com a parte inferior dele, então você vai poder localizar com precisão, muita precisão, o que deve ser tratado, qual que é o sistema que está doente e o que precisa ser trabalhado e qual técnica dentro da medicina chinesa que você vai usar. Então vamos lá. Nós temos 6 divisões no corpo, a saber, o grande e pequeno Yin e Yang e os sábios e a grande luz. Como assim? Shaoyin, pequeno Yin, né? Shaoyin, Taiyin e o Xiaoyang, Taiyang, Yang Ming e Jiuyin. Então nós temos 3 divisões de sistema Yin e 3 divisões do sistema Yang. Então, primeiro passo, vamos ver aqui no slide que eu montei para vocês. Primeiro passo é identificar seu sistema, se a doença, se o que deve ser tratado ou o que está em desequilíbrio está no sistema Yin ou sistema Yang. Então, vamos lá.
Primeiro passo, Yin e Yang. Vocês vão palpar o lado direito e esquerdo do paciente. Então o lado, vamos pegar por exemplo o lado direito do paciente. Você vai comparar o ponto P9 com o ponto E9 do paciente. O ponto Reiyin e o Taiyuan, né? Seria a linha do punho, né? Vou colocar aqui, né? Você vai pegar aqui, né? A linha do punho, o P9, com a carótida, o E9. Para localizar aqui da garganta, você vai pegar essa dobra aqui do pescoço, ó, e na frente, anteriormente, ao músculo externo cleidomastoide, né? Esse, o 9º ponto do estômago. Então você vai comparar esse lado com esse lado, né? Sempre o mesmo lado. Se o pulso mostrar diferença, e normalmente mostra, porque o paciente veio te procurar porque está com algum problema, né? Normalmente vai mostrar, mas não vamos entrar nessa questão agora. Se você detectar que o pulso lhe chama atenção, vamos ser bem simplista nisso, porque nos meus cursos eu esmiuço bem isso, a gente pratica bem isso no meu curso de formação em medicina chinesa, para desenvolver essa habilidade. Se o pulso lhe chamar a atenção na carótida, parte superior, então o problema do paciente está em um dos 3 sistemas Yang. Se o pulso der lhe chamar a atenção, estiver mais característico no pulso radial, então o problema está no sistema Yin. Então, bem fácil. Qual sistema eu trato? Sistema Yin ou sistema Yang? Já definimos isso. Se for carotídeo, parte superior, é Yang. Se for Yin, radial, é Yin. Segundo passo. Vamos lá, segundo slide. Eu coloquei aqui 3 círculos com a ideia de vocês perceberem assim, pequeno, médio ou grande, né? Quando vocês sentirem um ponto, por exemplo, peguei aqui digamos que seja Yang, peguei aqui a carótida. Se eu palpo, eu sinto um ponto bem pequeno, como se fosse um grão de arroz, vamos considerar pequeno. Um pouco maior, médio e bem grande, como se pegasse a polpa do dedo toda, vai ser 3 vezes o círculo grande. Eu, com o meu sensei, né, meu professor, ele me ensinou quando o pulso tem um tamanho, ou 2 tamanhos, ou 3 tamanhos, é essa a definição. Então, olhando aqui a nossa tabela, se der sistema carotídeo, um dos 3 Yangs, se for pequeno, sabemos que é na região do Shaoyang, médio no sistema Taiyang. E se for 3 vezes maior, ou pegar na polpa do dedo inteira, bem grande, é Yang Ming. Quando vocês perceberem que o pulso está exageradamente grande, como a gente diz, 4 vezes maior, aí a doença não pode ser tratada com a medicina chinesa. Mas esses detalhes eu dou mais no meu curso presencial. Se o pulso der no radial bem pequeno, como um grão de arroz, ou ali é menorzinho, né? Vamos colocar assim um barbante fino, é o pequeno, é o sistema de Yin, médio, Shaoyin e o grande, Shaoyin. Então já definimos se é Yin ou Yang e qual das 3 divisões do Yin ou Yang a patologia ou desarmonia se encontra. Certo? Vamos lá então para o terceiro passo da nossa pulsologia. Lembrando que a gente vai ter que fazer isso do lado direito e esquerdo do nosso paciente. Porque às vezes a gente vai tratar o lado direito uma coisa e o lado esquerdo outra. Isso é muito comum de acontecer. Acontece na grande maioria dos pacientes. A gente não precisa fazer o tratamento espelhado, né? O ideal é tratar o lado de um jeito e o outro lado de outro jeito. Porque o nosso lado esquerdo é quente, o nosso lado direito é frio, né? Aquela questão do lado Yin, Yang, enfim. Terceiro passo, determinar dentro do sistema, por exemplo, vamos colocar Yang Ming. O Yang Ming tem a sua parte superior e a parte inferior.
que parte eu devo tratar, superior e inferior. Então vamos lá. Digamos que a carótida deu proeminente 3 vezes maior. Então é sistema de estômago e intestino grande. Eu coloquei aqui na tabela o seguinte: quando você palpar o seu pulso e a pressão estiver como se o pulso fosse uma bexiga cheia, prestes a estourar, quanto mais dura, prestes a estourar, mais alto está a desarmonia. No caso, a parte superior pertence ao intestino grosso, ou os yangs da mão. Então, no caso, se for Yang Ming e o pulso estiver duro, como uma bexiga prestes a estourar, o sistema intestino grosso. Se por acaso o pulso estiver mole, como uma bexiga murcha, você percebe o movimento do líquido dentro do pulso, mas ele está mole, ele não chega a dar pressão na artéria, né? Então pertence ao sistema inferior, que no caso de Yang Ming é o estômago. Então, matamos. Isso também se aplica ao pulso radial. Então vamos falar primeiro da carótida. Se o pulso for duro, pertence aos 3 sistemas de Yang. Então vamos lá. Se o pulso der pequeno na carótida e duro, o sistema pertence ao Shaoyang, triplo aquecedor. Se for médio, intestino grosso, e se for grande, intestino grosso, né? Delgado, intestino grosso. Vamos aqui. Se for no sistema radial, sistema do punho, duro, um dos 3 sistemazinhos da mão, vai pertencer pequeno ao pericárdio, médio ao coração e grande ao pulmão. E se o pulso der mole, vai ser fígado para o pequeno, rim para o médio e grande para o baço pâncreas. Então agora a gente já sabe se o sistema é yin ou yang. Então primeiro, carótida ou radial, vai me identificar se é yin ou yang. Segundo passo, o tamanho, pequeno, médio ou grande, vai ser a pequena divisão, média ou grande divisão, né? E o terceiro passo, se está na parte superior ou inferior, se é mole ou duro. Quarto passo para a identificação de qual sistema vamos tratar através da pulsologia. Agora vem pulso superficial, pulso profundo. Agora que começa a confusão do povo. Vamos dividir o pulso, vamos dicotomizar assim bem friamente, superficial e profundo. Claro que isso tem que ser praticado e instruído pelo professor num curso presencial, mas para entender no vídeo aqui, uma introdução à pulsologia mais completa. Se o pulso for superficial, a gente vai estar tratando de patologias e desarmonias que estão na superfície do corpo, ou seja, vamos usar os 3 canais superficiais, que são os canais cutâneos, os canais tendinomusculares e os canais de conexão. Se o pulso der profundo, vamos estar lidando com os 3 canais ditos profundos ou órgão e víscera, sistema interno, que são os canais ordinários, os canais distintos, os canais maravilhosos e os sistemas de órgãos e vísceras. Claro que, fazendo o diagnóstico, você pode tratar um canal tendinomuscular e usar também como canais, como pontos de associação, os canais maravilhosos. Só que não adianta usar só ponto de canal maravilhoso para tratar problemas cutâneos, tendinomusculares ou de conexão. Você pode usar ele como ponto coadjuvante, né? Mas para um bom tratamento, o paciente está lá com dor no braço. Não adianta você usar canal ordinário se o problema dele é tendinomuscular. Você pode dar até um alívio, um paliativo, mas a cura da enfermidade não vai conseguir. Do mesmo modo, se você tiver um problema de uma tendinite, um problema na motilidade do músculo, de origem de canal tendinomuscular, e você ficar lá tonificando o canal distinto, ou ficar tonificando o órgão, seja por fitoterápico, ponto de alarme ou sentimento, também não vai adiantar. Então, o quarto passo para a gente saber a desarmonia a que deve ser tratada, superficial ou profundo, como está aqui na tabelinha do slide. Quinto passo, ritmo cardíaco. Esse aqui
também bem interessante. Esse acho que é o que o pessoal mais usa. Eu coloquei aqui um referencial clássico como ponto médio 70 batimentos por minuto. Mas a saber, tem que ser um pulso normal, equilibrado. Quando ele tende acelerado, ele está em excesso. Quando ele tende à lentidão, ele deve ser tonificado. Imagina uma pessoa andando a cavalo. Quando a pessoa está galopando, mas não está correndo, o galope indica um excesso. O correr indica fogo. Do mesmo modo, se ele está caminhando ao cavalo, né, está caminhando a cavalo, ele está precisando de tonificação, né, ele está com pouca energia. E se o cavalo está parado, ou muito, extremamente lento, onde o seu passar, né, o seu caminhar é praticamente parado, então ele está com chamado de paralisia ou frio sobre esse sistema. Então vamos usar essa referência do pulso do cavalo. Se o cavalo está parado ou o pulso está praticamente parado, usando aqui a tabela, ó, é como se o sistema interno dele estivesse paralisado. Então nós temos que remover o frio desse sistema. Não confunda aqui com frio exterior ou frio emocional. Aqui é um frio energético. Imagina assim o zero absoluto, ou dentro do absoluto não, que é utópico isso, né? Mas imagina isso como velocidade de partícula elétrica. Você tem uma aceleração e uma desaceleração. Quando ele está lento a ponto de não produzir um movimento, muito menos calor, é onde devemos sedar o frio. Quando essa partilha elétrica, né, essa partida elétrica está devagar, a ponto de gerar movimento, mas não gerar calor, vamos tonificar. Se ele está muito acelerado, né, galopando ou gerando um calor, vamos sedar. Se essa corrente elétrica é excessivamente grande, a ponto de derreter o fio, derreter o sistema, ou gerar fogo, ou o cavalo está correndo, nós temos que sedar o calor. Então vamos usar esses 4 tipos de velocidade dentro da nossa pulsologia. Então vamos aqui o exemplo do intestino delgado. Eu identifiquei intestino delgado, então é sistema carotídeo, me chamou a atenção, carótida, são um dos 3 rins. Deu ponto médio e deu pulso duro, isso determina sistema do Shaoyang, né? É intestino delgado. Agora o ritmo me demonstrou que ele está acima de 70 batidas por minuto. Então vamos sedar o intestino delgado. Caso ele esteja acima de 80 batidas por minuto, né, sempre levando em consideração a ideia que eu estou querendo passar sobre o cavaleiro sobre o seu cavalo. Né? Não é porque deu 81 lá no frequencímetro lá do seu batimento cardíaco, você deu 81, então é tirar fogo. Esse aqui é um vídeo de introdução a uma pulsologia mais complexa, só isso. Se der acima de 80, nós temos que sedar o calor do intestino delgado. Se der abaixo de 70, o sistema letárgico, vamos usar o acoplado do elemento. Lembrando que, como eu coloquei aqui, eu vou colocar aqui a gravura da balança, né? A gente vai lembrar que o elemento Yin e Yang dentro do elemento, enquanto um sobe o outro desce. Isso é teoria básica, eu não vou entrar em questão aqui. Então, um modo de eu equilibrar o intestino delgado é mexendo no coração, o seu acoplado. Então, se der abaixo de 70, eu vou tonificar o coração. Tonificando o coração, o intestino delgado vai baixar. A gente sempre preconiza tonificação. Por que eu não estou sedando o intestino delgado e sim tonificando o coração? Não dá na mesma? Já que é uma gangorra? Sim, dá na mesma. Mas a questão é, nunca devemos sedar elementos. Sempre evitamos tirar energia ou remover a energia vital de um paciente.
Vamos sempre tonificar. Já que a minha ideia é fazer o equilíbrio, então vamos tonificar o coração. A ideia é essa aí. Vamos entender assim. E no caso, excesso de frio no canal do intestino delgado, né, no sistema ID, então vamos sedar o frio do coração. Como é que eu vou usar isso aqui? Vocês podem usar a tabelinha dos 5 elementos. Vamos resumir por aqui. Outro exemplo aqui no intestino grosso. Intestino grosso deu acima de batimentos cardíacos, né? Acima de 70. Ceda o intestino grosso. Se for excessivo, ceda a calor do intestino grosso. Se eu quiser tonificar o intestino grosso, então eu vou tonificar o pulmão, né? Para equilibrar o intestino grosso. E se der paralisia do intestino grosso, eu vou sedar o frio do pulmão, equilibrando o intestino grosso. Eu vou ver se eu coloco aqui, ó. Tem essa outra gravura, dá para entender melhor. Da gangorra. De um lado está o intestino delgado, do outro lado está o coração. Se eu abaixar o intestino delgado, o coração sobe e vice-versa. Então, olhando essa tabelinha ao lado esquerdo, olha lá. Se o intestino delgado estiver alto, eu cedo o intestino delgado. Se exceder, eu cedo o calor do intestino delgado. Se o intestino delgado cair demais, aí eu vou tonificar o coração. E se cair por demais, eu vou sedar o frio do coração. Esse é o quinto passo. Então nós determinamos se o sistema é Yin ou Yang, pela localização do pulso Yin, ou vamos falar assim, né, carotídeo ou radial. Segundo passo, quais das 6 divisões? Pelo tamanho do punho, pequeno, médio ou grande, vai ser uma das 3 divisões. Terceiro passo, se a desarmonia está na parte superior ou inferior, pelo pulso mole ou duro. Qual profundidade de sistemas que eu vou tratar? Superficial ou profundo? Superficial, canal cutâneo, tendido muscular e conexão, e sistemas profundos, ordinário, distinto, maravilhoso, órgão e víscera. O sexto passo, que eu percebo que as pessoas confundem muito isso, já tentando associar a um problema de órgão e víscera, que não é, ou tentar achar um tipo de fator concomitante e achando que esse é o sistema ordinário. Um exemplo clássico, pulso em corda, o famoso pulso em corda. Ah, pulso em corda é problema de fígado, temos que usar o F3, né? O pulso em corda nada mais demonstra que uma deficiência de sangue com uma elevação de Yang ou calor. Tudo tende ao sistema do fígado, mas ele não mostra se a origem está na parte emocional, vou usar canais distintos. Se está na parte alimentar, eu vou usar ervas, né, desintoxicação. Se está na parte de aceleração de canal ordinário, eu vou ter que sedar o canal ordinário, né? Então não é só porque o pulso está em corda que a gente sabe, é F3, né, ou bexiga, sei lá, 19, alguma coisa assim, né? Então, o fator concomitante, vamos lá os exemplos. Eu citei alguns aqui, que não está no meu slide do computador, eu estou seguindo o computador aqui, né? Então, pulso em pérola, pulso áspero, indica deficiência de líquidos orgânicos, deixando o sangue espesso. Pulso em tambor, aquele pulso oco por dentro, você sente ele forte, mas ele ecoa em vazio depois. Um pulso retardatário, ele bate numa parte da polpa do cérebro, ele demora a atravessar a polpa. Pulso atrasado, pulso adiantado. Esses outros tipos de pulsos, eles vão me dar a ideia de líquidos orgânicos, a ideia da situação do sangue. O sangue vai ser muito associado à língua, porque manifesta o coração, vai me mostrar também
a parte do sistema cardíaco, a orelha vai me mostrar a parte do sistema renal, os olhos, sistema de madeira, nariz, pulmão, boca, baço. Se eu quero saber quais tratar, vai me ajudar no pulso, sistema abdominal, vai pegar a parte emocional, os pés, sistema de fígado, as mãos, sistema de energia, né? Por isso que o Koryo Sodishin, ele tem tanto resultado em manifestações de energia. É muito comum um paciente deficiente desmaiar na sessão de Koryo Sodishin, com a inserção correta, né? Veja no meu vídeo aí como se insere agulha no canal Koryo Sodishin, né? Sem canaleta, que não é tão comum acontecer na sistêmica, o paciente desmaiar, não é tão comum. No Koryo acontece, né? Por quê? Porque é um microsistema de muita energia. Então, dependendo de como o pulso vai me demonstrar, então ele vai me ajudar a orientar se eu vou usar acupuntura sistêmica, eu vou usar algum dos outros microsistemas, ou se eu vou usar acupuntura, moxa, massagem, quiropraxia, se eu vou usar acupuntura, se eu vou usar, sei lá, reiki, ervas, florais. O pulso vai me facilitar muito isso, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui a dizer. Pulso em anzol, pulso talo de cebolinha, pulso em corda. Enfim, não vamos entrar em detalhes, eu posso fazer um vídeo aí entrando em detalhes desses tipos de pulsos associados, que é a sexta etapa, tá bom? Gente, eu acho que o principal desse vídeo era isso. Vocês vão fazer isso do lado direito e do lado esquerdo do paciente. Pode anotar no papel, para no começo fica mais complicado. Existe dentro da acupuntura coreana, muito legal, um método para você testar o seu pulso, que é chamada de acupuntura Constituição 3.1 Constituição, que ele vai usar se a pessoa está Yin plenitude, Yang plenitude ou Yin plenitude, e você vai palpar os pontos de alarme e vai identificar, vai comprovar se o pulso está certo. É um tira-teima da pulsologia. Eu usei isso muito no meu começo. Eu fazia a anotação do pulso e depois verificava nos pontos Mo de alarme, ele vai te identificar um tira-teima. Se vocês quiserem, vocês pedem aí no vídeo, eu ensino isso, é bem fácil. E é isso aí. Gente, entrem lá no meu canal, lá no meu site, clinicashinkyu.com, tá o nome embaixo dos slides. E eu espero ter dado uma bela orientada aí na pulsologia. Dúvidas, deixem nos comentários, pode entrar em contato no WhatsApp comigo, tem aí na descrição do vídeo. Sempre respondo, todo dia praticamente, tem gente do Brasil todo aí me perguntando, de Portugal também pergunta. Abraço aí aos portugueses que sempre me perguntam também, tirando dúvidas de medicina chinesa. Eu gosto de responder, indico vídeo, indico livros, prescrevo alguns fitoterápicos online, pode perguntar, online não, é pelo WhatsApp, pode ligar também, eu respondo mais rápido pelo WhatsApp, tá bom? Espero ter ajudado, se inscreve no canal, curte, compartilha, vamos divulgar, vamos desenvolver melhor essa prática abandonada. Eu vou fazer um apelo aqui aos novos terapeutas que ainda não entenderam direito o diagnóstico chinês. Então a pessoa chegou com uma dor no braço, eu estou com uma dor no ombro, é uma bursite, doutor. Eu fui no médico, ele falou que é uma bursite. Não adianta tomar anti-inflamatório. Se você tiver os sinais de inflamação, você toma anti-inflamatório, mas a gente não é médico. Eu não sou médico, eu sou fisioterapeuta, especialista em medicina chinesa. Mas mesmo dentro da fisioterapia, eu não uso a minha teoria da fisioterapia, eu uso só medicina chinesa. Eu sei que a bursite é uma inflamação da bursa, então vamos citar o exemplo da bursite subacromial. Por que dói? O que ponto eu vou usar? Eu vou usar o ponto extra aqui do ombro, na parte anterior, entre o ponto médio da axila com o acrômio? Eu vou usar sempre esse ponto? Não. O que gerou minha bursite? É uma desnutrição crônica? Eu tenho treinado demais? Eu tenho ficado estressado demais? O que levou a essa deficiência que estourou na minha bursa subacromial, né? Por que estourou?
toda manifestação aguda não existe, é sempre crônica, vem acontecendo. O pulso vai me identificar assim. Às vezes eu tenho um problema aqui na bursite subacromial. A pessoa vai falar, é próximo ao canal do pulmão, canal ordinário do pulmão, então eu vou tratar canal ordinário do pulmão. Vou usar ponto fenda, né? Ponto X, ponto terra, que vai tirar dor, remove dor. Não é bem assim. Aí vocês vão ficar fazendo 3, 4, 5 sessões, 10 sessões, não é assim que funciona. O paciente tem que sair, no mínimo, 50% melhor da dor. Senão alguma coisa está errada. Ele está com dor aparente no sistema IN, mas às vezes você tem que tratar o intestino grosso. Como é que eu vou saber isso? Através do pulso. Então o paciente chegou com uma bursite do lado, vamos pegar aqui, do meu lado esquerdo. Pega lá, lado esquerdo, lado carótida, radial. Se o pulso já deu carótida, esquece tratar pulmão. Já não é mais sistema IN, é sistema Yang. Deu uma vez maior. Esquece intestino grosso. Não é intestino grosso. Porque uma vez vai ser vesícula, triplo aquecedor. Deu parte mole, pulso mole, então é vesícula. E deu que eu tenho que tonificar a vesícula. Tonifique vesícula. Digamos que tenha dado canal profundo, parte profunda de vesícula biliar. Tem que tonificar a vesícula biliar, canal ordinário. Vamos usar esse exemplo. Você vai tonificar o canal usando os pontos Chu, né, tonificando, e a bursite vai melhorar, né? Mas como é que pode ser isso? Porque você está harmonizando o macrosistema. Tem que parar de pensar que bursite, vou tratar o ponto. Qual o canal ordinário passa aqui? Canal de pulmão, então canal de pulmão. Às vezes você vai tratar a bursite, que nem eu citei como exemplo, tratando vesícula biliar, né? A vesícula biliar passa na lateral, mas você está chutando, o pulso vai te indicar, tá bom? Vamos praticar isso aí. Dúvidas, sugestões, pode mandar vídeos. Isso é importante para mim, para me dar o feedback, para eu produzir novos vídeos. E esse vídeo foi a promessa dos 2.000 inscritos. Valeu, gente, 2.000 inscritos no canal, estou bem satisfeito. Eu vou fazer um novo desafio aí para 5.000 inscritos. Quando tiver os 5.000 inscritos, eu vou passar a verificação do pulso pela 3.1 Constituição da Constitucional. Então vamos, tá aí o desafio. Aos 5.000 inscritos eu vou ensinar como é que eu comprovo o meu pulso pela palpação dos pontos de alarme, tá bom? Tá aí a promessa, tira a teima. Então, já provei que o pulso radial não é para verificar tudo, sempre comprovo, como está no Suyen, capítulo 7, que é assim que deve ser feito, tá bom? Obrigadão, deixa eu ir embora, tem paciente aí me esperando. Sou o Dr. Paulo, samurai da acupuntura, muito obrigado. Os